esteja com sua casa, meu irmão. Vamos ler hoje Salmo 5. Eu deixo o celular deitado porque depois eu enviarei esse vídeo para o YouTube e esse é o melhor formato para se colocar vídeos no YouTube. Meu Pai, abra o entendimento, o coração, dê ouvidos que ouçam e compreendam para essa pessoa que está me ouvindo. Em nome de Jesus, flua através de mim a sua unção. Assim seja, em nome de Jesus. Salmos 5 diz assim. Primeiro, é um salmo de Davi. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. Atenta-te para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. De manhã, ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração. Olha que interessante, nós estamos fazendo isso de manhã, né? E aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Oi, Ana Clara. Ela está me assistindo, é minha prima. De manhã, tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Espero que você esteja bem, Clara. Odeias todos os que praticam o mal. Destrói os mentirosos e os assassinos e os traiçoeiros. O Senhor detesta. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa. Com temor me inclinarei para o teu santo templo. Conduze-me, Senhor, na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana o teu caminho diante de mim. Nos lábios deles não há palavra confiável. Suas mentes só tramam destruição. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam sutilmente. Condena-os, ó Deus, que caiam eles por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Alegra-se, porém, todos os que se refugiam em ti, cantem sempre de alegria, estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como um escudo. Esse salmo eu já li, olha só que erro. Vou ler o Salmo 6. Vamos ler então o Salmo 6 da Palavra de Deus e vamos fazer a exposição desse salmo. Esse daqui também é um salmo de Davi. Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar. Inundo de noite a minha cama. De lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza. Fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Frustrados recuarão de repente. Bem, como sempre, vamos ler as notas de rodapé sobre esse salmo. Traduz uma preposição hebraica com vários usos. Ocorre também o título, né? Em outras referências, talvez se refira a um instrumento de 8 cordas. Tá, Davi, ele chorava enquanto cantava nesse salmo.
Do 1 ao 3. Apelo inicial de misericórdia. Embora o Senhor lhe tenha enviado enfermidade para castigá-lo por seu pecado. Aqui tem as referências. O salmista pede que Deus não imponha com ira a plena medida da punição pelo seu pecado, pois nesse caso seria aplicada a pena de morte, como estava escrito na lei de Moisés. Então, o que nós aprendemos com isso? Que Deus é misericordioso até quando Ele vai nos punir pelos nossos pecados. Se você que está me ouvindo acredita que você não tem pecado, você é um arrogante, né? Você precisa de se conhecer melhor e conhecer a doutrina de Cristo, porque na doutrina de Cristo, claramente, o Senhor diz que ninguém é perfeito e que todos têm algum tipo de pecado. Mas veja bem, isso quando nós olhamos para nós. Agora, olhando para Cristo, nós recebemos a sua justificação, a sua justiça e a sua santidade. Então, o Senhor graciosamente nos torna santos e perfeitos, mediante a imputação de sua justiça. Agora, por nós mesmos, nós temos pecado. Então, quando pecamos, existem várias possíveis consequências que podem ser aplicadas conosco. No caso, o salmista sabia que o tipo de pecado dele era punível com a morte. Então ele implora ao Senhor: Senhor, não me puna perfeitamente ou corretamente como está escrito na lei pelo meu pecado. E Deus não puniu ele conforme estava escrito na lei. Ele não morreu. Então isso nos mostra que Deus, em sua infinita misericórdia, às vezes ele abranda, né, a consequência do que nós fazemos. Então, era justo que você recebesse uma retribuição específica, uma punição específica, mas ele vem e ele diminui a punição que você receberá, né? E você recebe uma punição menor. Isso é graça, isso é amor de Deus. Mas não use isso como método de impunidade para que você continue fazendo o erro, porque de Deus não se zomba e você não pode tentar o Senhor, a não ser que você queira ver a sua ira. O Salmos 38 começa de modo semelhante: castigues, disciplines, disciplinar com castigo. Deus disciplina com castigo, né? Tem pessoas aí que dizem que Deus não castiga. Isso é mentira, isso é heresia, são pessoas libertinas. Como esqueleto interior, aqui representam todo o corpo. Porque ele diz no Salmo, no versículo 2, né? Pois os meus ossos estremecem. Então, na verdade, não é que ele está falando que os ossos, né? Aqui tem um sentido do corpo todo. Versículo 3. Aqui, alma não tem um aspecto espiritual em contraposição ao físico, nem o ser interior do salmista em oposição ao exterior, mas em seu ser como criatura viva, consciente e pessoal. O uso junto com ossos, minha alma e todo o meu corpo, não implicava para o escritor hebreu referência a duas entidades distintas, mas consistia para ele em duas maneiras de se referir a si próprio. Até quando? Essa linguagem de impaciência e de queixume acha-se muitas vezes nas orações do saltério. Em geral, até quando ou por quê, expressa a angústia de quem ainda não recebeu alívio e exige a coragem com que os salmistas lidavam com Deus, tendo por base o relacionamento que tinham com ele, a convicção acerca da justiça dele. Bem, né? Os salmistas nos saltérios, eles o tempo todo, em várias ocasiões, eles questionam a Deus: Senhor, até quando? Por quê? Como? Quando é que o Senhor agirá em meu favor? Isso mostra, né, mostra a intimidade deles com Deus, mas também mostra coragem, né? Coragem de
levar essas indagações até Deus. Porém, não somente isso, como também mostra que eles realmente esperavam de Deus a sua justiça. Se você hoje em dia é muito comum isso, se você hoje é prejudicado, você vai num advogado, dá entrada num processo e recorre a um juiz humano. Eles não faziam isso, ou pelo menos não com frequência. Eles levavam suas queixas a Deus e questionavam o Senhor. E aí, Senhor, o Senhor vai entrar em conformidade comigo pelo meu e dar parecer favorável para mim? Então eles questionam o Senhor: até quando Deus? Além disso, você vê que o salmista às vezes ele diz os meus ossos e a minha alma. Não é que ele via que uma parte seria distinta da outra, né? Não necessariamente, mas ele estava querendo dizer que todo o aspecto do ser dele, né, estava sofrendo fisicamente e também emocionalmente. Mas a verdade é que nós somos seres tricotômicos, somos separados em espírito, alma e corpo. Pelo menos essa é uma vertente teológica, né? Nós também temos a dicotomia de que você seria alma e corpo apenas, e que o espírito e a alma seriam a mesma coisa, e você tem outras teologias a respeito do ser completo, né? Mas veja bem, a mais aceita e a que tem mais base bíblica é a da tricotomia. Amor leal. O hebraico por trás dessa expressão denota o fato de ser bom amigo de alguém. O apelo ao amor, bondade e misericórdia infalíveis de Deus é frequente no Antigo Testamento, visto que resume que o Senhor prometeu outorgar a Israel, bem como a Davi e sua dinastia. Bem, quando ele diz amor leal, né, no versículo, ele quer dizer que ele confia em todas aquelas promessas que Deus fez. Então, o Senhor me ama de forma leal, apesar do meu pecado. Ele quer dizer que o pecado dele não mudaria o fato de quem Deus é, né? E creia nisso. O seu pecado não muda o fato do Senhor te amar. O salmista apresenta como argumento que o louvor a Deus está em jogo. São os vivos e não os mortos que se lembram das misericórdias de Deus e celebram os livramentos que ele opera. Os israelitas, em geral, consideravam a morte do modo que a viam, o próprio inverso da vida, e a ressurreição ainda não fazia parte da sua experiência comunitária com Deus. O sepulcro não oferecia fuga de Deus, mas não fica bem claro como consideravam a condição dos fiéis que morrem. Documentos não bíblicos do Oriente Médio revelam a crença geral de que a imortalidade era reservada aos deuses, mas os mortos continuavam a ter algum tipo de existência vaga no mundo tenebroso do além. Ele está referindo-se, né, à forma como os antigos acreditavam. Os escritores do Antigo Testamento sabiam que o homem foi criado para a vida e que a vontade de Deus para o seu povo era a vida e que eles tinham poder sobre a morte. Também sabiam que a morte era o destino de todos os homens, que na hora certa os justos repousariam em Deus, fato que aceitavam com equanimidade. Aqui tem algumas referências. A morte podia até mesmo ser uma bênção para os justos, oferecendo-lhe o escape do mal maior que sobreviveria aos viventes. Além disso, a morte dos justos era reputadamente melhor que a dos ímpios. Parece claro que até mesmo havia uma consciência de que a morte, como era observada, não era o fim da esperança dos justos, que Deus tinha algo mais reservado para eles. Quando, porém, os salmistas vinham questionar a Deus, lutando pela preservação da vida, falavam sobre o aspecto da morte como haviam, a sua contradição radical com a vida. Bem, né? Ele está dizendo, o teólogo que fez a nota de rodapé está explicando o quê? Os salmistas, o povo do Antigo Oriente, eles viam a morte
muitas das vezes, como algo oposto à vida, simplesmente, de forma literal, né? Eles não tinham tanta clareza sobre ressurreição, sobre o paraíso, sobre o seio de Abraão. Eles tinham, sim, uma ideia por detrás disso, que nós conseguimos perceber, porém não tinha aquela clareza enorme. Então, por isso que o Salmo, ele sempre faz essa analogia, essa oposição entre estar vivo e estar morto, e não necessariamente entre ir para o paraíso, abordar o que tem no paraíso, né? Então, geralmente é muito literal. E muitos textos, né, da maioria das pessoas que viviam no Antigo Oriente, os idólatras acreditavam que os deuses viviam eternamente, mas os mortos, que não eram deuses, eles tinham alguma espécie de lugar que eles vagavam. Mas isso os idólatras, não o povo de Israel. Versículos 6 e 7. A angústia durante a noite, por causa do prolongamento da enfermidade e da cruel zombaria dos inimigos. Isso. Então, Davi estava enfermo e os inimigos dele eram cruéis, né? Eu estou exausto de tanto gemer. Essa expressão está bem no centro do poema. E assim ressalta como essa oração respira emoção. Esse expediente literário de colocar um verso temático essencial no próprio centro do Salmo era usado muitas vezes. Então, ele estava cansado, né, de gemer. Isso é a mensagem central desse poema, desse Salmo. Meus olhos se consomem. Na linguagem vívida do Antigo Testamento, os olhos são ofuscados quando as forças das pessoas vão minguando pela mágoa, anseios não atendidos, pela esperança adiada, por causa de todos os meus adversários. Então, ele quer dizer que aquela força, né, aquele vigor de olhar para as metas dele se diminuía. Por quê? Por causa de esperanças adiadas, sonhos que não se realizaram, então algo que demora demais, né? Do verso 8 ao 10. É uma expressão de confiança jubilosa. Versículo 10. Diante da restauração do salmista, seus inimigos serão publicamente envergonhados. Bem, indo para o final, o Senhor, ele começa dizendo: Senhor, não me castigues na tua ira, nem disciplines no teu furor. Ou seja, vamos dizer que Deus tem um pico de ira, né? Nossa, acabou de acontecer, Deus está profundamente irado. Então ele pede: Senhor, calma, se acalma comigo, tenha paciência comigo, não me castiga agora, pensa melhor. E nós, seres humanos, também temos que fazer isso, né? Depois ele diz: cura-me, pois todos os meus ossos tremem. Ele quer dizer o corpo, né? Então ele estava enfermo nesse momento, né? Uma enfermidade que fazia o corpo dele tremer, provavelmente febre. Todo meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Ou seja, ele mistura sofrimento emocional com sofrimento físico. Salva-me, Senhor, por causa do teu amor leal. Volta-te, livra-me. Quem morreu não se lembra de ti. Ou seja, é por isso que o rodapé explica isso, né? Naquela ideia do Antigo Oriente, eles não tinham uma clareza ainda da revelação de que nós temos um céu, de que no céu nós vamos nos lembrar um dos outros, nós saberemos quem são uns aos outros. Você não pode misturar, você tem que sempre contextualizar. Então, naquele contexto que eles tinham pouca revelação, naquela ideia, né, do Antigo Oriente, eles acreditavam que talvez a pessoa morria e, de certa forma, por alguma ideia filosófica, ela ficaria sem consciência. Mas a única maneira de você avaliar isso é no sentido de você fazer traçar um paradigma entre o vivo e o morto, né? O morto está ali, inanimado, então ele não se lembra de ninguém. Mas a verdade bíblica, a revelação foi atualizando, ela foi
Nós fomos recebendo mais graça de Deus, mais revelação, e sabemos que na parábola do rico e do Lázaro, Jesus mostra que sim, os mortos se lembram, porque apesar do corpo estar morto, a alma está viva, né? Então você deve entender esse salmo corretamente, levando em consideração esse contexto. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama. Encharco meu leito de lágrimas. Davi chorava bastante. Os adversários fraquejavam os olhos dele, né? Que é aquela firmeza de olhar, de falar, eu vou vencer, ou seja, perda de esperança. Afaste-se de mim todos que vocês praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. Aceitou minha oração, sejam humilhados e... Ou seja, nessa parte ele quer dizer o seguinte, oba, Deus ouviu minha oração. Você vê aqui uma evolução, né? Ele estava aqui embaixo e aqui agora Deus ouviu a oração, ele fala, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. O que ele estava querendo dizer? Deus vai se vingar de tudo que vocês fizerem a mim. Cuidado, Deus está chegando aí para me socorrer. Bem, então, quantas vezes isso não acontece comigo, com você, conosco, né? De você estar como Davi, às vezes enfermo, passando muitas dificuldades com inimigos ou com situações, circunstâncias de perda financeira, de perda de um relacionamento amoroso, de perda de um ente querido, familiar, de também depressão, ansiedade, e você fica assim profundamente emotivo, sentimental, chorando bastante, e isso leva você a, como Davi, às vezes encharcar o seu leito, encharcar o seu travesseiro. Mas veja bem, Davi, ele recorria ao Senhor, e o Senhor, no tempo certo, vinha em favor dele. Tanto é que ele até fazia uma expressão de júbilo. Ei, vocês aí que me fizeram mal, tome cuidado, porque o Senhor está se levantando agora. A mesma coisa vai acontecer com você. Você crê? Ou não? Você deve confiar em Deus, porque Ele é confiável. Jesus é confiável. Tudo o que Ele disse que ia fazer até hoje, Ele fez. Você só precisa de orar, descobrir a vontade de Deus a seu respeito e se firmar na palavra que Ele te der, porque Ele vai se levantar em seu favor. Não sei se você está sofrendo, é óbvio que não tem como eu saber, que eu não sou Deus, não tenho consciência total sobre tudo, mas se você estiver sofrendo hoje, creia que o Senhor intervém na sua vida para te fazer prevalecer. Fazer você prevalecer diante de tudo isso. Eu conheço várias pessoas que estão passando várias provações. Todos nós devemos levar e entregar essas ansiedades, esses sofrimentos, essas dores ao Senhor, porque Ele se importa e no momento certo Ele age em nosso favor. Você crê? Então, Davi creu, Davi desabafou, Davi falou o problema dele, você tem que falar, você tem que levar isso ao Senhor, e em seguida o Senhor se levantou em favor dele, assim como se levantará em seu favor. Vamos orar por você, Senhor, em nome de Jesus. Essa pessoa, independente da hora, do dia que ela estiver vendo esse vídeo, que o Senhor, em nome de Jesus, entre para favorecê-la diante dessa situação que o Senhor sabe qual é. E através dessa oração que se flua a unção verdadeira do seu Espírito e ela tenha revelação no coração de que o Senhor ajudará, de que o Senhor está com ela e de que o Senhor fará ela ser vitoriosa de uma forma muito superior àquela que ela imagina, da forma que o Senhor tem, porque os seus caminhos são mais altos que os nossos. A paz esteja com você, até a próxima.